Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós te agradecemos em primeiro lugar pela vida, Senhor, pela comunhão e em podermos estar aqui, Pai, com saúde, para aprendermos a Tua palavra, Senhor, e glorificar o Teu nome. Senhor, dentre desses motivos, Pai, nós te pedimos pelas famílias, que o Senhor tire esses vícios, Pai, que o Senhor possa estar curando os enfermos, consolando aqueles que perderam parentes, familiares, Pai, que o Senhor possa estar agindo ali no coração deles, Pai. Sabemos que tudo que o Senhor faz é para a tua honra e glória, Pai, e tudo tem o seu motivo, mesmo que nós não. Senhor, o Senhor acompanhe essa aula de hoje, o Senhor possa estar guiando nossos corações assim também como o Senhor já tem feito em nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, que ilumine essa palavra, que ela chegue de bom entendimento, Pai, que nós possamos passar adiante, Pai, esse conhecimento que nos é dado. Nós oramos também pela OMP da IPCA, Pai, que é a nossa OMP que está prestes a ser formada, que o Senhor possa direcionar, Senhor, corretamente, assim, da Tua vontade, e que o Senhor nos dê forças, Pai, pois nesse mundo, ser jovens, no caso, é muito complicado, Pai, então o Senhor, com a sua graça e misericórdia, o Senhor tem nos guiado pelo caminho certo e nós te agradecemos por isso. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Caião. E eu queria compartilhar com vocês a tela da nossa apresentação. Então, hoje, gente, a gente vai falar sobre arrependimento. É um tema super importante, né? E o Calvino fala de uma forma bastante graciosa, bastante boa. E eu acho que a gente tem bastante a aprender com ele. Para vocês, o que é arrependimento? O arrependimento, João, é o entendimento de, de um ato que foi realizado. No caso, a gente tem a entender sempre como um ato que você fez que foi ilícito, mas você sabendo. Porém, você tem que se arrepender, além disso, você tem que se arrepender também do que você, por mais que não saiba, aqueles, por exemplo, os pecados que você acha que não cometeu, mas você cometeu. Por exemplo, o pecado que fica só na mente, ou o pecado que você acaba cometendo fora disso, você se arrepender de uma coisa não está ligado somente a uma coisa física, né? Então, a gente, por exemplo, eu falei alguma coisa que magoou meu irmão, falei alguma coisa que entristeceu alguém, eu teria que me arrepender disso, não, mas por exemplo, se eu pensar alguma coisa assim, de mal para uma pessoa, eu tenho que me arrepender disso, mesmo eu não tendo falado, porque eu já criei uma coisa na minha cabeça. Então, eu acredito que seja isso. Legal, legal, deu para entender. Então, o Caio citou alguns pontos assim de que a gente precisa é, entender que é pecado, né? Então aí tá a Bíblia para que a gente entenda, né? A lei para que nós possamos entender que os nossos atos são errados. Essa é a função da lei, né? E, e é muito boa a imagem que um dia eu li que a lei é como o sol que bate num lago fedorento e o lago ele cheira a estrume. E aí tu sabe que tem que é esgoto aquilo ali. A lei também mostra o nosso pecado, o mais profundo do nosso eu, que é esgoto, que é uma terrível mistura de pecados e pensamentos horríveis, como o Caio falou, né?
Então, realmente a gente peca desde o coração. E é por isso que os nossos pensamentos precisam ser dirigidos a Deus e a gente não conceba isso no coração e vire ação. É isso que Tiago fala. Então, muito bom. E a Júlia falou ali que reconhecer que um ato foi errado. Muito bem. Então, há esse reconhecimento aí de que eu pequei, né? Ô, João, a Pamela tá com problema para entrar. Ela mandou mensagem ali no grupo. Ah, obrigado. Vamos ver. Eu tô sem internet aqui. Obrigado, Julia. Vamos ver aqui. Pois bem, gente. Só um momento. Vamos ver aqui. Não consigo entrar. Então, falando exatamente de pecados que estão no nosso coração e que a gente precisa reconhecer diante de Deus, o Calvino ele vai nos falar então o que é arrependimento. Queria que vocês pudessem ver a nossa apresentação aqui. Deixa eu ver. Ah, sim. Tá ok? Estão conseguindo ver? Aí, agora sim. Sim. Ótimo. Então, galera, nós estamos aí no dia 18 de abril de 2021. E aí está o nosso itinerário sobre arrependimento. Nós já oramos e aí o alerta de que eu não pretendo ser extensivo e gostaria de que vocês aceitassem o nosso convite de sobre o que é arrependimento hoje. Só um momento. Ótimo. Então a gente, na última aula, a gente falou sobre fé, que é a firme e perene certeza daquilo que ainda não vivemos. Aí a gente, ou melhor, daquilo que ainda não vemos, né? A gente ilustrou como a fé, que é como o sol que entra numa janela de um quarto escuro. E você consegue só, digamos que a janela tu não consiga alcançá-la. A fé é justamente esse raio de luz. Tu confia que existe aquele sol, mas tu não o vê de fato. Então, tu deposita a tua fé na promessa de que o sol está ali, né? No fato de que o sol está ali. É fato para ti. E existe o elemento da esperança. A esperança é aquilo que nós esperamos que se concretize. Ora, se Deus existe e Ele nos salvou da morte de Satanás e do pecado, mas nós ainda pecamos, nós ainda vivenciamos a morte, ainda somos atribulados de Satanás, nós então esperamos o dia em que isso vai se concretizar totalmente. Então, nós vemos ainda como espelho, mas nós veremos um dia perfeitamente, como diz o Paulo, né? O Senhor Jesus através de Paulo. Mas, dentre as questões da fé, existe essa questão do arrependimento. O arrependimento está tão ligado à fé quanto a fé está ligada à esperança, né? Nós então falamos isso, que a fé e a esperança estão ligadas.
Mas também o arrependimento está ligado à fé, como um processo dentre o fato de crer, ou realmente uma coisa muito intrinsecamente ligada à fé. E assim, gente, nós realmente precisamos de aprender isso, porque nós não sabemos muito bem como definir essas coisas. E a Bíblia nos diz que a gente precisa conhecer aquilo que nós vivenciamos em Cristo. Então, o convite aos nossos estudos é justamente esse. Só um momento. E, gente, o arrependimento é justamente uma das coisas que a gente mais precisa aprender, porque a gente sempre precisa fazer. Alguém lê para mim Lucas 5:32, por gentileza? Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Olha só, então, como o Calvino diz que a suma do evangelho fixa assim, melhor dizendo, no arrependimento e no perdão dos pecados. De fato, gente, o Senhor Jesus veio fazer isso, nos chamar ao arrependimento, num tempo em que nós precisamos agora entender que, como a gente vai ver depois, Deus considerou impunes os pecados cometidos anteriormente, mas agora Ele nos chama a nos arrependermos. O arrependimento, no entanto, não é uma promessa que é unicamente convidada a nós no Novo Testamento, mas também no Antigo. Vamos ver um texto que fala sobre isso. Eu achei que eu tinha colocado aqui. Acho que eu pus. Bom, não coloquei o texto como eu achava que tinha colocado, mas vamos lá então. Quem pode ler para mim o Catecismo Maior, a pergunta 76 e a resposta? Que é o arrependimento que conduz à vida. O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados, e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo, para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, que se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. Muito bem, exato. Então, o catecismo vai falar algumas coisas que a gente também vai destrinchar um pouco hoje. Dá para ver que o catecismo pegou essa ideia de tudo aí que o Caio deu do próprio Calvino e, claro, de outros reformadores, mas muito se bebe do Calvino. Então, vai ser bem legal a gente ver isso. Vai ser bem legal a gente ver essa questão. E justamente, gente, o arrependimento para o Calvino não nasce, ou melhor, não é apenas de contínuo a fé, mas inclusive nasce dela. Então, quando nós cremos, necessariamente nós temos que nos arrepender, né? Então, as Escrituras nos chamam definitivamente ao arrependimento. Então, já está claro isso. Mas, também é bom que a gente defina como Calvino definiu. Para o Calvino, o arrependimento é uma verdadeira conversão de nossa vida a Deus, procedente de um sincero e real terror
Também ele vai usar a palavra temor, mas aqui terror no sentido de susto, de algo negativo mesmo, que consiste da mortificação da nossa carne e do velho homem e da vivificação do espírito. Então, justamente, a gente vai manter o nosso estudo nesses 4 pontos: verdadeira conversão, real terror, mortificação e vivificação. Vamos ver aí o que a gente pode aproveitar. Para o Calvino, uma verdadeira conversão é uma volta da vida para Deus. É quando ele diz que a gente deve requerer uma transformação não apenas das obras exteriores, mas inclusive da própria alma. Então, gente, veja que profundo o sentido do evangelho de arrependimento. Não é só deixar de fazer alguma coisa, mas também de mudar o próprio sentido da nossa alma, a própria direção dos nossos desejos, a um aspecto volitivo, a um aspecto emocional e tudo mais. E a gente vai ver em outros textos essas questões. E isso necessariamente produz os frutos de obras que correspondem a essa renovação. Então, não há como alguém dizer que se arrependeu, mas não mostra isso em frutos. É por isso que Tiago fala lá que a fé sem obras é morta. Ele está estabelecendo o mesmo princípio de que aquilo que tu crês, tu tem que demonstrar também. Mesma coisa Jesus. Os frutos, as pessoas devem ser reconhecidas ou conhecidas pelos frutos que elas produzem. Assim como uma árvore, né? Então, tu olha para uma árvore boa, ela é frutífera, quando ela é frutífera. E se ela não dá frutos, ela não é boa, ela é inútil. É isso que o Senhor Jesus quer nos ensinar. E necessariamente nós temos que produzir arrependimento. Gente, se tiver alguma coisa que está estranha a vocês, ou vocês não entenderam, podem comentar. Aí a Júlia contribuindo, vamos ver. Uma frase de uma professora que me marcou muito foi: o melhor pedido de perdão é a mudança de atitude. É verdade. Eu já ouvi isso de várias professoras também. É verdade, é verdade. Porque não adianta só pedir perdão e continuar fazendo a mesma coisa, né? Porque então esse pedido de perdão foi um mero formalismo. E é isso que o Calvino vai identificar, e a gente pode identificar na Bíblia. O pastor, né, nos estudos aí de Amós, por exemplo, as pessoas adoravam a Deus, mas isso não era com o coração. Isso só era exteriormente, eles faziam rituais apenas, né? Então esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muito bom. Tenho vontade para fazer melhores, para fazer mais contribuições, quero dizer. Vamos ler Deuteronômio 36. Eu vou ler para nós. Deixa eu compartilhar a tela, né? Deuteronômio 36 diz assim: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Olha só, gente, esse era o texto que eu queria apresentar para nós. Observem esse texto aqui. Que o Senhor então promete um dia em que ele daria um coração. Ele mudaria desde o coração. Um coração fiel, um coração obsequioso, um coração que quer fazer a vontade de Deus e que o ama, é de fato o desejo de Deus desde o Antigo Testamento. Isso não é novidade para nós aqui no Novo Testamento. Aí. É normalmente o que a gente concentra como a doutrina cristã, mas as duas são. Então, gente, de fato, a gente vê que desde o Antigo Testamento essa verdade é inconfundível. Vamos ver outro texto ainda. O Calvino cita outro texto melhor ainda, ele diz, para a gente observar isso. Gostaria que aqui alguém desse para nós, por gentileza. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe,
de minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Olha só que bênção. O convite de Deus a nos voltarmos a Ele é justamente esse convite ao arrependimento sincero. Ah, Quando o Senhor diz voltar, é porque de fato, então se pressupõe que as pessoas se desviaram. E de fato, gente, isso acontece conosco todos os dias. Nós sempre tendemos a nossa carne sempre tende a nos desviarmos de Deus. É por isso que o arrependimento é uma coisa que acontece de alguma forma, uma esfera do arrependimento acontece durante toda a vida, a gente vai ver isso. Calvino diz que a vida piedosa, a vida que uma penitência, que é o que chamavam na época, a Igreja Católica ainda chama, né? A penitência deve dirigir a vida do crente, ou o crente deve viver em penitência toda a vida. Não é uma coisa que acontece um dia e acabou. Né? O arrependimento, então, ele tem como diz, reverberações. Né? Ele reverbera a toda a vida. Mas ele acontece num dado momento, podemos dizer. O arrependimento dessa parte da verdadeira conversão. Né? Então, o Senhor aqui nos convida a voltarmos a Ele. Ainda em Jeremias 4, no versículo 4, diz assim: Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se vocês não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Gente, olha que verdade aqui. O Calvino então está elaborando a outra parte, tá? Que é a parte do arrependimento na questão do temor. Né? Então a gente falou da verdadeira conversão, mas outro elemento, diz o Calvino, é o temor. Né? E o temor, diz o Calvino, que ele diz assim que Deus um dia haverá de subir ao seu tribunal, a fim de exigir a razão de todas as palavras e feitos. Isso é tremendo, né? E essa verdade bíblica do inferno ou do juízo, né? Aqui especificamente do juízo, então Deus vai dividir entre inferno e céu, né? Aqueles que honraram Ele ou não. E essa verdade nos dá temor. Dentre o arrependimento, quando nós então pecamos, nós vamos nos arrepender, nós primeiro nos levamos a uma sincera conversão, como disse o Calvino. Então, é aquela parte que eu entendo que de fato eu preciso me voltar a Deus, né? Porque eu quero agradá-lo. Agora, há também o elemento de terror, de temor, e isso não se perde na fé cristã, isso não se perde agora na nossa vida. Né? A gente, quando peca, também nós tememos. Né? Nós tememos porque nós, primeiro, não queremos agradar a Deus, mas também porque Deus é justo. Com certeza, as duas coisas, né? O Calvino quer nos passar. Mas ele continua dizendo sobre esse ponto. Vamos ver o que ele tem a dizer. Então, ele pega aquele texto da tristeza, né? Paulo diz, então, que é uma tristeza que leva a arrependimento e outra não. Quem pode ler para mim, para nós aí, 2 Coríntios 7, 9, por gentileza? A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Olha só. Obrigado, Caio. Então, veja que não é remorso. Arrependimento não é remorso. Tá? Como o Julia falou, arrependimento é uma mudança. Então,
Quando eu tenho remorso apenas, eu simplesmente não mudo. Aquilo vai ficar dentro de mim como uma coisa que eu estou relembrando apenas e dizendo para mim que aquilo foi errado, mas eu não mudo. É uma tristeza que não produz arrependimento. Mas há uma tristeza, diz Paulo, que produz o arrependimento. E essa é quando nós, de fato, entendemos que nós pecamos e nós odiamos isso. Nós detestamos, porque agora o Espírito nos renovou, nós detestamos o pecado. Essa é a verdade do verdadeiro crente. O verdadeiro cristão não deve amar o pecado, não deve amar o pecado simplesmente porque ele pode ter consequências imediatas boas. Quase todo pecado tem consequências imediatas boas. Agora, a verdade bíblica é que nós desejamos agradar a Deus. O nosso prazer está em obedecer a sua lei. Nosso prazer está em agradá-lo. Isso é nos dado através do Espírito. Tá? Então, é um elemento que, quando nós cremos, o arrependimento, então, digamos aí, como diz, uma consequência. Né? É uma consequência, então, daquilo que nós dizemos crer. Né? E aí, para o Caio que não estava na última aula, a gente falou que fé tem 3 elementos. A gente normalmente acha que aquela definição de fé, a fé, as coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Agora, há mais elementos disso na Bíblia toda. E aí, o Calvino fala de 3 elementos da fé: de que há uma convicção, há uma confiança e há um assentimento ou consentimento. Então, nós consentimos que essa verdade, que Cristo me salvou, é verdade. Nós temos a convicção de que isso existe, de que Jesus de fato morreu por mim e de que eu posso então agora entender isso e não viver mais da forma que eu vivia. E, no entanto, há a confiança, que a confiança é o elemento chave para a gente distinguir a fé que nós cristãos temos e a fé que as pessoas dizem ter. Uma confiança é confiar nas promessas de Deus. As promessas que Deus fez no relato bíblico e cumpriu. E essas promessas são, então, agora para mim. Elas são promessas que eu aceito como verdadeiras na minha vida. E essas promessas vão guiar tudo aquilo que eu creio. Então, essa confiança, ela nos faz ter esse desejo de agradar a Deus, porque Ele fez a obra dele por mim. Ele não precisava ter feito. Foi uma obra de amor e tudo mais que engloba a extensa expiação que a gente poderia, né? O extenso volume aí de doutrina que a gente poderia dizer, mas basicamente que Cristo me salvou. Então, gente, veja que isso não está destituído daquilo que a gente está estudando hoje. É justamente porque então eu confio que Deus me salvou que então essa tristeza produz arrependimento, não remorso. Como Calvino diz aqui, alguns termos, né, que eu frisei, nós odiamos e execramos ao próprio pecado. Nós agora compreendemos que o pecado desagrada a Deus. E nós somos como que espicaçados. Né? Nós somos como se o Espírito pegasse uma espada profunda e tocasse o nosso coração e nos ferisse. É mais ou menos isso que Agostinho fala nas Confissões, né? Que o Senhor me feriu, então eu te amei. E de fato, gente, o Senhor nos fere, mas Ele também nos leva à vida. E é justamente esses 2 termos que Calvino quer trabalhar, da mortificação ou contrição, e da vivificação. Até aqui, gente, tá tudo bem? Querem comentar alguma coisa, perguntar? Tudo bem. Tudo bem. Estamos quase terminando aí a lição, então veja que o Caio quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Só
Não sei se foi só pra mim que baixou o áudio, cara. Eu aumentei aqui no máximo, mas É, abaixou sozinho. eita, vou aumentar aqui. Tá melhor? Alô, alô? Pra mim tá tranquilo. É, Não, mas dá pra ouvir, dá pra ouvir. dá pra ouvir? Tá. Beleza, qualquer coisa me fala. Ah, veja então aqui, gente, da mortificação e da vivificação. O Calvino vai dizer, tá apresentando para vocês, né? Tá, beleza. Ah, a mortificação, então, diz o Calvino, que é uma aflição e um pavor. É uma aflição da alma e um pavor quando a gente reconhece o pecado e o juízo. Então, aquilo que a gente falou da questão do juízo, da questão de que nós reconhecemos esse pavor, etc., está aqui. O Calvino quer, então, só sistematizar isso. E essa mortificação ou contrição, que seria melhor, né, quando nós, contritos diante desse reconhecimento, nós realmente nos prostramos diante da face de Deus, reconhecendo que nós somos pecadores. E é esse justamente o reconhecimento de que nós somos indignos, como disse o apóstolo Pedro, ou somos totalmente alienados da glória de Deus, como diz Paulo. Uh, então, gente, esse reconhecimento do juízo de Deus nos é bastante propício quando nós nos arrependemos. Mas também tem o elemento da vivificação. Uh, e é justamente essa vivificação que também depois a gente pode tratar ela como um elemento da santificação também, né? Como a reverberação dessa vivificação nos leva também à santificação, que é esse processo de sermos santos, né? Um esforço de viver santo e piamente. Uma distinção aqui. Se fé nos é dada unicamente pelo Senhor Jesus e a única coisa que nós fazemos é realmente nos despir de nós mesmos, então é só uma resposta, não é justamente um ato de que nós é que fizemos, mas é uma resposta. Então, quem produz a própria resposta é o Espírito Santo, então não é nada nosso aqui nesse processo de fé e arrependimento. Mas a vivificação, após nós entendermos isso, e aí isso nos dirige à santificação, né, propriamente, a santificação é esse processo que nós também estamos aptos a fazer. O Espírito nos capacita a não pecar. Esse é o ponto. É por isso que nós nos assustamos quando às vezes nós vemos que há pecados em nós que nós continuamos a fazer várias e várias vezes. E aí a gente tem que atentar e parar e pedir perdão. Senhor, eu não quero ser negligente à tua palavra. Né? Tu dizes assim, eu estou fazendo assado e eu não quero divergir da tua palavra. É essa sinceridade. E é o Espírito que produz essa resposta no nosso coração. Né? É uma resposta à fé, podemos dizer. E. Peraí que eu parei de compartilhar. E o Calvino continua dizendo que, além desse esforço, há o elemento do novo nascimento, que é então justamente mais explicitamente delineado aí no Novo Testamento, que é quando há o batismo, ou há de fato esse arrependimento, essa regeneração que o Senhor requer de nós. Por ora, lá no Novo Testamento havia o batismo de João Batista, que era esse batismo para arrependimento. Mas o batismo de Jesus já é diferente, né? Então há toda essa questão da aliança e tal que nós sempre frisamos, por isso que crianças são batizadas e tudo mais. Então há uma divergência do batismo do João Batista para Jesus, né? Mas enfim, o ponto, gente, é que nós devemos morrer para nós e viver para Deus. Essa é a verdade das Escrituras. O Calvino, e aí eu coloquei toda a citação, já contém um versículo, ele cita aí Romanos 6,12, que diz: não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes aos desejos. Né? Então, há uma tensão, então, depois da gente ter definido algumas coisas,
que há uma tensão entre, ora, nós continuamos a pecar, mas também nós nos arrependemos. E aí? O Calvino resolve dessa forma, que o pecado não reina em nós, mas ele ainda está. Ele ainda existe em nós. Não que ele reine, mas ele existe. É necessário, então, diz ele, que se tire o reino do pecado. Mas, né, então, não se faça aquilo que o pecador ordena, não se faça a vontade da carne, mas a vontade do Espírito. Diz Romanos 6,6: pois sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele, Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Diz o Calvino, então, que a mortificação da carne e a vivificação do espírito nos é comunicada em virtude da participação de Cristo. Gente, como a gente estudou antes dessa série aí sobre fé e agora arrependimento, então a gente está numa nova série, um novo capítulo do Calvino. Antes a gente falou da questão da aliança, ou melhor, da união com Cristo, né? Que Jesus nos uniu a Ele, e é justamente esse é o ponto, que agora nós participamos dessa renovação que Cristo faz em nós, né? Então é realmente o próprio Jesus nos vestindo da justiça dele, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos. Vamos continuar então. O Calvino diz o seguinte: para que fique mais fácil, eu defino arrependimento como regeneração. Regeneração é uma palavra melhor, ele diz. Então, quem pode ler aí Efésios 4, 23 e 24, por gentileza? Aí na tela. Sede renovados no espírito de vosso entendimento e revesti-vos do novo homem que foi criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Muito obrigado. Veja que há uma renovação de todo o homem. E, de alguma forma, o Calvino diz que essa regeneração é como uma volta ao estado original, ou é uma volta a uma restauração da imagem de Deus, ele diz. Ele diz que foi quase que apagada a nossa imagem pela transgressão de Adão. E é de fato, nós agora, embora não deixemos de ser imagem de Deus, nós temos como que uma perversão da própria natureza humana, do próprio ser humano. Então agora a gente é pecador, uma coisa que nós não éramos. Agora nós só conseguimos pecar, uma coisa que nós não éramos, conseguimos pecar apenas. Nós podíamos não pecar, mas também pecar. Então só com Cristo agora nós podemos não pecar, né? Que é uma distinção que o Agostinho fala. O pastor sempre traz isso nos estudos. É que, de fato, gente, agora nós temos como que uma regeneração da imagem de Deus. É como a verdade agora de que nós podemos não pecar. E isso é maravilhoso. Isso é uma bênção que o Senhor Jesus nos deu. De fato, Ele quer que nós o adoremos no Espírito e verdade. Ele quer que nós venhamos a glorificá-lo. E é justamente isso que a gente precisa intentar, que a gente todo dia seja comparado ao Senhor Jesus, ao perfeito Adão, que morreu por nossos pecados, viveu perfeitamente, e Ele agora nos chama a viver da forma reta, como Ele quer que vivamos. O Senhor diz nada mais, nada menos, como que perfeitos nós precisamos ser, nada mais, nada menos. Eu não consegui, gente, ilustrar o arrependimento. Então, não consegui, também não achei nenhuma ilustração do Calvino. Talvez porque eu não tenha conseguido ler tudo. Ele é bem extenso na questão do arrependimento. A gente falou da fé, né? Então, eu falei que a fé é o sol em si. Isso é Deus, no caso, né? Deus é o sol em si. A luz, o raio de luz, é a fé, né?
Então ela é implícita, ela crê em algo que não está totalmente evidenciado, que é na esperança que nós cremos que vai ser totalmente evidenciado. Aqui está então o esquema que o Calvino traz sobre a fé, mas eu não consegui muito bem pensar no arrependimento. Talvez eu pensei como que novos, eu não sei bem, uma possibilidade, eu não sei, não consegui pensar numa comparação para a gente entender o arrependimento. Mas fica bem se a gente entender que é uh, uh, uma consequência da fé. Tá? Até aqui tudo bem? Se quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. Mas eu queria também que a gente examinasse o nosso coração. Agora, gente, nós temos a possibilidade de viver uma nova vida em Cristo. Vamos ler cada um até o ponto que, né, eu leio um ponto, depois Caio, depois Júlio, assim, pode ser? Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus, falando de Jesus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos vossos corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Gente, nós somos chamados então a nos arrependermos totalmente, porque de fato essa é a obra que Jesus cumpriu por nós. Nós precisamos então viver de acordo com o que Jesus fez por nós. Ele morreu por nós, ele morreu para fazer com que o pecado não fosse mais uma realidade determinante em nós. Nós também agora devemos morrer para essa realidade do pecado. É uma nova vida em Cristo. Portanto, que a gente possa usar os nossos membros, a gente possa usar tudo aquilo que nós temos para a honra dele. Esse é o chamado das Escrituras. É responder da forma que o Senhor quer que nós respondamos. É isso, nada menos, nada mais. É um arrependimento sincero, é uma volta às Escrituras, é uma volta àquilo que Deus quer para mim, para nós. É isso que eu tenho para compartilhar com a gente hoje. E aí, o que acham disso? Top, cara. É muito. Leva a gente muito a pensar, né? Sobre essa mudança mesmo de pensamento e de atitude. É verdade, é verdade. Porque, como acho que foi o Caio falou, né, Caio? Pensamentos ou coisas que a gente acha que nem é pecado, às vezes. Né? Por exemplo, existem pecadinhos negligenciados, como, por exemplo, a preguiça. É um pecado. Mas. Gula. Hã? A gula. A gula. Né? A gula é um pecado terrível. É, e é uma coisa que nós somos confrontados todos os dias. Né? Você, e como eu, tem pessoas que fazem comidas maravilhosas aí, tende a querer comer mais do que necessário. Isso é gula. Né? E, por exemplo, preguiça é uma coisa que está comum hoje. A pessoa pega, senta na frente da TV, assiste um dia inteiro de Netflix, não fez nada, e aí não conta isso como preguiça. Né? Ou, por exemplo, quando nós não fazemos direito, nós não fazemos com excelência. Né? Deus quer tudo isso. Deus quer excelência, perfeição. E aí está, gente. Eu tenho pensado que nós podemos, como o Calvino falou, nós não podemos agora dizer que nós não pecamos, porque isso não existe. Nós continuamos a pecar. Né? O pecado ainda está no mundo e em nós. O pecado ainda está. Agora, ele não pode reinar.
Então, nós podemos ser sinceros, entende? Nós podemos ser sinceros diante de Deus. Por exemplo, nessa pandemia, eu sou sincero, eu sou medroso, eu tenho medo. Medo é pecado. E o que eu tenho que fazer então? Levar a minha confiança diante de Deus e ver que o medo não é uma realidade mais para mim. O Senhor Jesus já me deu algo muito mais superior a isso que eu posso confiar, que é a eternidade. Agora eu não tenho medo mais da morte, porque a morte não é o fim. Né? E assim por diante. Então, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo, diz João. E assim por diante. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, gente, né, só para eu terminar esse ponto que eu estava falando, sinceridade é uma coisa que todo cristão pode ter. E é por isso que a gente precisa levar o nosso coração a um exame, aquele exame de Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece. Sonda-me. Né? E Paulo depois repete dizendo: cada homem sonde a si mesmo. Todo mundo pode sondar a si mesmo. Você ia falar, cara? Não, eu já tinha ouvido falar desse. Tem um senhorzinho chamado Billy Graham. Aí ele fala que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova dimensão de vida, a vida eterna. Pela sua ressurreição de entre os mortos, Jesus demonstrou que existe vida após a morte. Glória a Deus. É um Realmente, senhorzinho com cabelinho assim, ó, branco, todo branco. Não sei se você já ouviu falar dele. sim, Billy Graham morreu em 2019, eu acho, 90 e É, poucos anos. Uma bênção, um cara ah, perfeito. Eis o cara que devemos imitar, gente. Um cara perfeito, que não tem nenhum escândalo, que foi pastor. Raramente um pastor não tem escândalo. Raramente um pastor tem todos os filhos crendo em Deus. Eis o Billy Graham. O Billy Graham era um cara que nós devemos imitar. E ele era nada menos do que perfeito, ele era sincero diante de Deus. Cada centímetro da existência era levado a escrutínio, era levado a exame. Será que eu fiz o certo? Será que eu estou agora fazendo isso? Será que está certo? Senhor, me ajuda a fazer aquilo que te honra, aquilo que te glorifica. E essa situação do Billy Graham é maravilhosa. A gente deve viver nessa esperança mesmo. E viver a nossa vida calcada nisso. Porque sem essa realidade é só medo, só terror. Júlia quer compartilhar uma coisa conosco ou tá de boa? Bem, João, eu tava vendo aqui, ele era da Batista, não é? Isso, da Batista. É, ele era Batista. Ele que começou assim, ou talvez difundiu o evangelicalismo, esse sistema assim de levar a palavra de Deus a todas as pessoas que puder. Né? Diz que o cara levou milhões e milhões de pessoas a palavra, pessoas que se converteram foram contadas. E ele sempre contava menos pessoas do que o que era mesmo. Um cara humilde, um cara excelente. Briga bem batista. Né? Isso mesmo. Júlia, ia falar? Acho que não. Não. Beleza. Gente, foi um prazer estar com vocês hoje. Que a gente possa estar mais vezes reunidos. E convidem aí outras pessoas também, para que a gente possa também fazer a vontade de Deus e crescer em número, né? E eu gostaria de que o Caio orou, né? Então ajuda a gente a orar por nós e depois a gente tira uma foto. Pode ser? Pode. Senhor Deus, obrigada por mais esse estudo. Obrigada porque o Senhor capacitou o João para trazer essa palavra para nós. Tem abençoado as nossas vidas através da vida dele e a dele também. Obrigada porque o Senhor nos permite estar vivos com saúde e tem nos guardado. Peço que o Senhor nos abençoe o restante do dia, abençoe o culto à noite e que possamos aplicar essa palavra de hoje ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Tirar uma foto?
Tava lembrando uma citação, um cara, ali do que o Caio falou, da realidade da morte e tal. Um cara, ele um dia tava mal e tal, tipo, muito mal, tava pra morrer mesmo. E aí ele pediu pra esposa, não olhe pra que eu fique melhor. Olhe para que seja feita a vontade de Deus. Exato. Eu vi isso aí. Porque ele queria ir pro céu, tá ligado? Já deu aqui, ele Deu, pensou. deu. Né? E é bem isso, gente. É tipo, é um descanso em Deus que vai ser a vontade dele que vai ser feita. De que é muito melhor estar lá com Deus, com certeza. Mas também foi muito bom estar aqui e a gente nisso, com certeza. Vamos tirar uma parte então? Sempre quando eu oro, João, por exemplo, Aham. eu orei ali pelos irmãos. Claro que, por exemplo, se a gente for pensar assim, se fosse com a gente, por exemplo, se meu pai estiver enfermo, aí eu quero que meu pai não morra, né? Mas aí a gente tem que sempre pensar, né? Senhor Deus, que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é o que prevalece, não a minha, né? Exato, exato. É bem isso, cara. E tipo, isso é exatamente o que Jesus fez, né? Ele demonstrou exatamente a oração que tem que ser feita. Senhor, olha, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, né? É isso. Né? Se possível, eu gostaria que meu pai continuasse a viver. Se possível, eu gostaria que tal pessoa fosse curada. Meu Deus, mas que seja feita a tua vontade, que é muito superior, muito melhor.